pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. Faltou voz. E hoje vamos continuar os estudos de resistência dos materiais, o fatídico livro do Hibbeler, né? E no vídeo passado a gente começou a falar de momento plástico. Foi? Sei que eu falei coisa pra caramba já aqui. Peraí. Cadê isso? Enfim, a gente estava falando de flexão inelástica. E a gente viu que flexão inelástica tem 3 categorias: flexão, momento elástico máximo, momento plástico. A gente deduziu o momento elástico máximo, já falamos dele. Deixa eu deixar rachurado aqui, né? Porque depois eu não vejo. E depois a gente vai começar a falar do momento plástico, que é a segunda categoria. A gente começou falando disso, né? Vimos ali que nesse caso a gente já tem o escoamento do material nas bordas. Ou seja, antes a gente aplicava a carga até o limite do escoamento. Podia escoar, geralmente escoa, mas agora não. Agora a gente vai adiante. E aí, o que é que acontece, né? O que é que acontece que a gente viu na semana passada e eu já esqueci. E vou continuar hoje os estudos como se nada tivesse acontecido, né? Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado na Universidade de Modena, onde eu me graduei e fiquei desempregado. Depois disso, eu apliquei para um doutorado de pesquisa na Universidade de Brescia, que é onde eu estou. Vamos começar. Acabou a apresentação. Ok, então paramos aqui, né? Pô, foi foda esse aí, hein? Pô, não entendi muita coisa. Mas beleza, vamos embora, né? Ninguém tá aqui pra entender nada. Ok, paramos aqui. Não, pô, momento elástico não, imbecil. Beleza, momento plástico. Onde foi que a gente parou? Ok. Perfeito. Então, no vídeo passado a gente viu a parte de tensão. Vimos que quando a gente aplica, chega no escoamento, a deformação aumenta, mas a tensão continua. Ela não aumenta com o aumento da tensão. Certo? Então acontece que sigma 2, né? O suposto sigma 2 é igual a sigma E, né? Acaba sendo igual a sigma E. Certo? E aí a gente pode ver a distribuição de tensão como a gente definiu aqui, né? Em C. Eu posso até desenhar essa distribuição de tensão, porque a gente só desenhou a distribuição de deformação, certo? Então, as deformações correspondem a sigma 1, sigma 2 e sigma E, certo? Sigma 2 e sigma E são iguais. Dessa forma, pode-se representar graficamente, pode-se representar graficamente, né? As tensões, né? As tensões. Beleza. Então, tensão. Vamos
lidar com as tensões agora. Vamos pegar esse desenho. Copy, paste. Ok, bota aqui. Aí, agora a gente vai desenhar a tensão. Beleza. Vamos mudar a cor para tensão. Então seria mais ou menos isso. Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Aqui. Aqui é a compressão, que é o momento tá aqui. Então aqui, ó, sigma E, e aqui também sigma E. Então aqui eu vou ter sigma E também. Aqui eu vou ter sigma 1, sigma 1 e aqui sigma E também, porque sigma 2 é igual a sigma E. Logo, eu posso verificar que essa distância daqui para cá, certo? Isso aqui eu vou chamar de YE. E aqui a gente já sabe. Aqui é H sobre 2. Perfeito. Beleza. Aí se eu pegar e exportar isso para a seção transversal ou para uma vista isométrica, né? A gente vai ter um gráfico muito semelhante a esse aqui, que eu vou já desenhar. Beleza. Então, pode-se observar que existem blocos de tensão, blocos, isso aí. De tensão, de compressão e tração. E aqui já dá o tom. Por quê? Porque a atração, a força resultante devido a esses blocos vai estar em posições diferentes, né? Eu vou ter que dar um jeito de calcular isso, tá certo? Então, que são compostos, né? Que são compostos por volumes triangulares e retangulares. Certo? Beleza. Então vamos desenhar. Então vamos pegar. Já vou pegar esse aqui, porque já tá meio que pronto. Só que eu vou mudar as cores. Copy. E aqui pastel.
em cima. Beleza. Aqui, eu acho que dá para apagar sem. Ok. Ok. Não. Em blocos de tensão, de compressão e tração. E aí eu vou trazer isso aqui mais para baixo. Ok, beleza. Então temos aqui o elemento. Como é que está a nossa tensão? Como a gente viu, ela vai estar mais ou menos assim. Ela está mais ou menos assim. E embaixo a mesma coisa. Aí vamos ter uma andadinha aqui, outra andadinha aqui. E não sei se está muito simétrico, mas tudo bem. Ok. Então vamos ter essas tensões aqui. Que a gente já sabe. Aqui é compressão, compressão, compressão. E aqui tração. 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 Compressão. Beleza. Vamos fazer uma outra componente aqui. Ok. Aqui também. E aqui também. Beleza. Então temos aqui sigma E. Sigma E. Aqui sigma E também. Aqui sigma E. Vamos trazer esse sigma E para o outro lado. Aqui
sigma E. Que aqui eu tenho que deixar destacado o momento, certo? Ok. Perfeito. Aqui a gente já sabe as medidas, então talvez não seja necessário também colocá-las. Aqui eu vou dar uma apagadinha. Pronto. Só para ficar legal. E aqui já... Pronto. Beleza. O que é que acontece? Então, eu tenho esses blocos. E aí a gente vai calcular o volume deles. Por quê? Porque é o volume deles que vai me dar as forças de tração, de compressão, certo? Esses volumes, estes definem isso aí, gosto assim. Definem as forças de tração e compressão. Ok. Que podem ser descritas, que são descritas por... Beleza. Vamos dizer que T1 é igual a C1 e que T2 é igual a C2. Beleza, mas onde está T1 e C1? Bom, T1 vai estar aqui. Isso aqui é T1. C1 estará aqui. Isso aqui é C1. Ou seja, é a componente que está ali na parte triangular, a parte que está variando linearmente. C2 ou T2 é a componente aqui. Certo? Então aqui é T2. E C2, logo C2 será essa componente aqui, que é a componente na faixa retangular. Perfeito. Como se calcula? Através dessa relação, que é dada pela razão de simetria de triângulos. Então, T1 igual a C1, que é igual ao quê? É igual, só são opostas uma à outra, né? Então, natural que neste caso a compressão seja negativa. Então tá, 1 dividido por 2 vezes YE. Por quê? Porque é a distância, né? Vezes sigma E, que é a tensão naquele ponto, e vezes B, que eu não escrevi aqui, mas é a largura, certo? Desta componente. Beleza. T2 e C2 agora. T2 e C2 já vai depender das diferenças de altura, certo? Então eu vou ter H2 debitado de YE, certo? E
isso aqui vai multiplicar a tensão de escoamento vezes a base, certo? Ok. Então vamos trazer isso aqui um pouquinho para cá. Por quê? Porque essas aqui é obtido através da equação base de que sigma A vezes dA, certo? Certo? E com a definição de eixo neutro sobre o centroide. Esse aqui é importantíssimo para essas definições aqui, para eu conseguir obter isso aqui. Beleza. Então, esses aqui são dois pontos importantes e que acabam me dando essas equações aqui. Beleza, momento. Preciso calcular um momento. Aí aqui a coisa muda um pouco de aspecto. Aplicando a definição de momento, a equação, né? A definição de momento resultante, pode chegar à equação os momentos gerados nessa seção transversal. Aplicando a definição de momento resultante, é possível obter os momentos devido à distribuição de tensão. Beleza. Então isso significa que eu vou partir de somatório do momento resultante em torno de Z, certo? Isso aqui é o somatório do momento em torno de Z. E também que momento é a integral da área de sigma vezes o que? Y, a distância vertical, vezes dA, distância no caso, y é a distância para o eixo neutro. Beleza. Certo.
Mas, para o nosso caso, a gente sabe que a tensão de escoamento será a tensão de escoamento. Certo? Beleza. Então essa é a nossa condição. Vamos aplicar isso aqui. E isso aqui. Assim. Só uma correção, uma correction. Correto. Beleza, então essas três condições aqui podem ser aplicadas àquela definição, né? A definição de momento. Beleza, aplico essas três condições, eu vou obter o quê? Eu vou obter que o momento será precisar de linhas. Vou obter que o momento será dado por T1 vezes 2/3 da distância y de escoamento, mais a compressão em 1, mais 2/3 da distância y de escoamento, mais T2. E T2 diz o que? YE mais 1/2 de H sobre 2 menos YE. Ok. E fecha parênteses. Fecha colchete. Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Depois eu ajeito aqui. Aí isso aqui vai dar igual a mais C2, que é também YE mais 1/2 de H dividido por 2 vezes menos YE. Beleza. Vamos tirar isso daqui. Vamos botar aqui embaixo. Então, acho que fica mais legal assim. Então, dessas definições, certo? Eu obtenho a equação. Ok, certo.
Mas aí eu vou desenvolver isso aqui. E isso é muito parecido com o que a gente viu com o momento elástico. Por quê? Porque eu tenho uma parte linear aqui. Aqui eu posso tratar da mesma forma que a gente tratou com o momento elástico. Então esse momento aqui vai levar a mesma equação de momento elástico. Dessa forma, a gente pode desenvolver isso aqui. M será dado por 2 vezes 1/2 de YE vezes sigma E vezes B vezes 2/3 de YE, certo? Mais 2, opa, peraí, já tá muito perto. Mais 2 vezes H sobre 2 menos YE, fecha colchete, vezes sigma E, vezes B, e fecha colchete, vezes, abre o colchete, 1/2 de H sobre 2 mais YE. E mais YE. E fecha a colchetinha. Beleza, desenvolvo isso aqui e eu chego nessa equação. Que é 1/4 de... Espera aí. Ok. 1/4 de B H ao quadrado vezes sigma E. Dentro do meu parênteses eu tenho 1 menos 4/3 de YE ao quadrado dividido por H ao quadrado. Eu fecho parênteses. Beleza. Desenvolvi isso aí. Até agora só numerologia. Mas se a gente retorna na parte de momento elástico, a gente vai ver uma equação muito parecida. A única diferença é que essa equação tem 1/6, certo? No momento elástico, para relembrar, flashback para matar a saudade, vamos pegar esse aqui e relembrar que momento elástico é 1/6, certo? De B vezes H ao quadrado vezes o sigma de escoamento. Pô, é 1/6, né? Quase. Ok. E se a gente adaptar isso aqui? E se a gente converter? Né? Pode ser, né? Porque veja bem, se eu multiplicar por 6/6, então M vezes 6/6 de B H2 sigma E vezes 1 menos 4/3 e de novo aquela parada lá, YE ao quadrado vezes dividido por H ao quadrado. Beleza. Meu Deus, cadê o 1/4, gente? Pelo amor de Deus, né? À toa que eu tô desempregado. Ok. Estou multiplicando basicamente por 1. Ok. Como que ficaria isso, né? Então,
Isso aqui me daria igual a... Isso aqui vai ficar como? 6. Posso aqui. Vai 2. Tchum. Tchum. Então, 3 meios. Então, vai ficar 3 meios de 1/6 B H2 sigma E vezes 1 menos 4/3 de Y E ao quadrado dividido por H2. Fecha parênteses. Ok. Então, temos aqui. Aí o que acontece? O nosso M será... O que é isso aqui? Isso aqui é ME. Momento elástico. Ok. Então o nosso M será 3 meios do momento elástico vezes 1 menos 4/3 de YE ao quadrado dividido por H ao quadrado. E tá aqui o nosso momento, certo? Este é o nosso momento. Vou até trazer mais para cá para deixar mais destacado, né? Esse é o nosso momento. É ele que a gente quer. Beleza. Então, retornando aqui. Vou fazer uns comentários acerca dessa figura. Então, pode-se observar pode-se notar que eu tenho duas zonas de escoamento. Quer dizer, na verdade, duas zonas de tensão. Uma delas vai causar um escoamento plástico. Só que uma delas vai permanecer no regime elástico. Isso aí. Nas quais uma delas permanecerá no regime plástico, enquanto que a outra entrará no regime plástico. Perfeito. Beleza.
para baixo. Certo? Ok. Beleza. Essa distância aqui é YE. YE está na equação de momento. Beleza. Observa-se que a fronteira entre esses regimes é dada por YE, certo? Então, beleza. Então H eu sei quanto é. Geralmente é constante. Dessa forma, H e ME são valores conhecidos e que não variam e que não são geralmente variáveis. Logo, YE é o parâmetro, né, que vai determinar certo? Que vai determinar o momento, o valor do momento, né? Beleza. Ok. Então tem um YE, ele é esse valor aqui, né? Ok. E daqui para cá é H sobre 2. Beleza.
Então a gente pode perceber mais ou menos aqui o que é que acontece com o momento, né? À medida que YE cresce ou diminui, certo? Observa-se que se YE tende a zero, o momento aumenta. Certo? Se o momento aumenta e Y está tendendo a zero, isso significa que sigma E está predominando sobre a área transversal. Beleza. Então o sigma está predominando sobre a área transversal. Logo, toda aquela região vai entrar na condição plástica. Toda essa região entrará no regime plástico. Certo? Beleza. Quando isso acontece, o que é que acontece com a seção transversal? Vai acontecer isso aqui. Copy, pastel. Nem precisar dar copy paste, que já estava salvo. Até aqui eu já posso apagar. Aqui também, aqui também, aqui também. Vou apagar a sigma aí. Vou apagar isso aqui. Vou apagar C1, C2, C300. Aqui também. Aqui também. Puta que pariu, meu irmão. Está merda. Pronto. Aí aqui. Isso, imbecil. Ok. Beleza. Se isso acontece, então basicamente eu vou ter isso aqui, ó. Vai vir daqui até aqui. Certo? E aqui. Aqui é da parte superior, ou seja, a parte de tração. Ok. E aqui da parte inferior, ou da parte superior, a parte de compressão. Inferior que é da parte de tração. Certo? Beleza. Então eu vou ter uma superfície totalmente plástica. Agora sim. Aqui T não, imbecil. Compressão, Neandertal. E aqui tração. Tudo vai se comportar no regime plástico. E quando isso acontece,
Y tende a zero, chegou em zero, tá tudo plástico. Logo, o que é que acontece? Isso aqui, ó, vai embora. Isso aqui vai embora. M será somente 3 meios de ME. Certo? Aí eu desenvolvo. Logo, M será o que? 1/4 de B H ao quadrado vezes sigma E. Certo? Ou seja, isso aqui é igual a o momento plástico. Certo? Portanto, o momento plástico poderá ser calculado disse que como é que se calcula o momento plástico é 1,5 vezes maior que o momento plástico. Momento elástico, quer dizer. Beleza. Certo? É importante, eu não curto muito essa expressão, é importante salientar, é importante lembrar é de desejável apreciação compreender que esta equação esta definição foi obtida através não, foi obtida somente para este caso, que possui o quê? Com volume retangular. Certo? Não, perdão. Seção retangular. Se fosse circular, é outro valor. Certo? Então, é isso. O momento plástico ele é 3. Tá ficando calor nessa porra. É 1,5 vezes maior que o momento elástico. Beleza, mas eu não quero o momento plástico. Ele não é para acontecer. Certo? Então, a fim de evitar
esse. A fim de evitar esse cenário, define-se uma propriedade de projeto. Isso, define com I no fim, é isso aí. Define-se o fator de forma. Certo? Que provém da engenharia civil. Certo? Que provém da engenharia civil. Beleza. Esse parâmetro especifica a capacidade da viga do material. Não, pera. A capacidade do momento adicional certo? Capacidade do momento, não, de momento adicional que a viga pode suportar sem entrar suporter é francês, suportar além do regime elástico. Elástico. Esse parâmetro é dado por esse parâmetro, é isso aí. Cara, eu não sei não, viu? É dado por K igual a momento plástico dividido pelo momento elástico, certo? Aí, nesse caso aqui que a gente fez, seria quanto? Momento plástico, 1/4 de BH2, momento plástico 3/2 de ME, então vai ser o que? 1,5 para esse caso, né? 50% a mais, certo? De momento fletor que o momento elástico máximo, né? Quando ela se tornar totalmente plástica, né? Ou seja, o material ainda aguenta mais um pouquinho de abuso, né? Ok, esse foi o momento plástico, certo? Finalmente terminamos. Começamos ali no vídeo aula, no estudo passado. Vimos que... já esqueci. Não, vimos que a gente chega ali, a gente ultrapassa o limite elástico, o material escoa, a gente não tem mais ganho de tensão, né? Mas a gente tem deformação. Essa deformação leva a uma variação da distribuição de tensão para se adequar ao momento. Por isso que a distribuição de tensão aqui ela é diferente, ela tem uma zona
retangular, é uma zona triangular. É o material se deformando para compensar um momento que é muito maior do que a distribuição de tensão antiga, né? E essa compensação, à medida que ele vai se esbagaçando, é dado por YE. Então YE vai tendendo a zero. Quando tende a zero, ele está todo no regime plástico, né? E aí vai depender da quantidade de momento plástico. Se é 1,5 vezes maior, né, pode ser que essa viga já vá, né, dessa para uma melhor. Esse foi o momento plástico. Próximo vídeo entrarei na parte de momento resistente e já termina esse tópico. Será que vai terminar esse capítulo? Falta mais 500 páginas. Puta que pariu, meu irmão. Ainda tem tensão residual nesta merda. Ok, né? É isso aí. Momento plástico, né? Estou emplastificado aqui de estudar. Estou cansado. Então me despeço e nos vemos no próximo vídeo de estudo de resistência dos materiais. Até lá.